Olá, nós vamos hoje falar sobre o documento orientador de intervenção pedagógica da Secretaria de Estado de Educação. E sobre esse documento, nós precisamos saber que ele faz parte da política pública mineira e, como tal, deve ser seguido e desenvolvido pelas nossas escolas. Nós vamos agora apresentar, para vocês esse documento, tá certo? Esse documento e vamos explicar como que nós vamos efetivamente desenvolver nas escolas estaduais. O objetivo do documento é enriquecer e apoiar o que já vem sendo realizado pelos educadores, né? Fortalecimento, fortalecendo o entendimento e implementação da ação no contexto do processo educativo e também atendendo à diversidade das ofertas educacionais, ou seja, nós vamos fazer essa intervenção em todas as modalidades oferecidas na rede estadual. A presente proposta, ela deve ser avaliada e entendida por cada educador de forma integrada a seu próprio espaço educativo, ao coletivo da turma e cada estudante individualmente, possibilitando-se o uso de diferentes instrumentos e variados recursos pedagógicos, sempre na perspectiva da reflexão, socialização e intercâmbio entre os educadores da mesma turma e da escola como um todo. Então, o documento que nós vamos fazer enquanto intervenção pedagógica nas escolas, ele tem que ser de conhecimento de toda a comunidade escolar, né? E principalmente do aluno. Porque quando a gente reflete sobre a intervenção pedagógica, é fundamental que o educador saber que ele é o mediador, né, da aprendizagem, e por isso que ele tem que conhecer, né, para toda a realidade, né, para intervir na dificuldade, ou seja, ele tem que partir daquilo que o estudante já sabe para alcançar o nível almejado, né, ou potencializar as habilidades já consolidadas para o desenvolvimento de novas habilidades. Então, a intervenção pedagógica, ela precisa ser aqui entendida, encarada, como um instrumento positivo, que vai reconhecer o que o aluno sabe, os conhecimentos prévios, e vai atuar na consolidação das aprendizagens, garantir novas oportunidades de desenvolvimento. Ou seja, nós temos que ter em mãos exatamente o que o aluno sabe, o que ele precisa avançar e o que ele precisa ser retomado para que ele tenha este conhecimento. Então, o professor aqui, ele é indispensável no apoio do estudante, né? Para que ele possa já confrontar o que sabe, testar a hipótese, reelaborar o conhecimento e propor desafios, né, àqueles que já consolidaram as habilidades. Porque quando a gente fala de intervenção, aí existe uma peça que a gente acha que a gente só vai trabalhar o que não sabe. Mas por que não consolidar as habilidades, melhorar, desafiar daquele para melhorar esse desenvolvimento, né? Então, ela parte de diferentes percursos, né? E o conjunto de propostas aqui apresentados neste documento, ele vai pôr a intervenção pedagógica muito próximo ao diagnóstico das aprendizagens, né? E do acolhimento ao estudante de forma integral, porque é isso que vai pressupor que todos os nossos estudantes, eles podem aprender e se desenvolver, porque essa é a meta, né? Todos têm condição de aprender no seu tempo e no seu espaço, né? Nas suas qualidades, nas suas possibilidades. Então, inicialmente, o documento orientador, ele se propõe, ele se organiza em 3 níveis de abordagem, e é extremamente importante que esses 3 níveis, essas 3 etapas, se relacionem, né, entre si, né, para que elas tenham continuidade, que elas façam a interação entre si, reforçando mutuamente para que, ao potencializar a aprendizagem no primeiro nível, que é a abordagem, né, coletiva. Então, o primeiro nível que é citado no documento, que a gente vai em outro momento aqui conversar mais, detalhar melhor, porque assim vem no documento, né? Ele constitui uma etapa coletiva, que constitui o olhar para o cotidiano da sala de aula, à luz dos resultados das avaliações internas e externas e do histórico dos estudantes da escola,
tá? Então, por exemplo, nesse momento eu vou ver como um todo a sala de aula, como um todo a escola, a partir de avaliações externas, que eu já tenho resultados, ou mesmo avaliações internas, mas que eu veja a sala como um todo, tá certo? Para que eu vá também atender um segundo nível, que já é atendido por grupos, né? E aí é o nível de etapa em grupo. Então, vou possibilitar um apoio entre os próprios estudantes, buscando identificar os estudantes que necessitam de um apoio mais individualizado, tá? Para depois chegar no nível de intervenção pedagógica individual. Então, nessa etapa em grupo, é onde eu vou fazer os agrupamentos, é onde eu vou fazer trabalhos que a gente vai falar que são de consolidação e de sistematização, vamos assim dizer. E no individual, eu vou priorizar as necessidades individuais, aqueles que precisam de maior apoio. Por isso que as avaliações diagnósticas são muito importantes, porque eu vou me utilizar de estratégias que são oferecidas pela política pública do Estado, mas também vou oferecer outras estratégias que a escola vai se organizar para realizar, tá certo? Então, nessa linha de planejamento, nós temos que conferir o trabalho colaborativo também, em todos os segmentos, porque às vezes a gente fica com um peso muito grande na língua portuguesa e na matemática, e a gente sabe que a escola tem as outras disciplinas, todos os outros educadores. A escola toda se organiza, né? Então, assim, todos os segmentos vão participar, os educadores, estudantes, gestores, as famílias, né, e as parcerias, que são muito bem-vindas nesse momento, né. Então, ao se organizar os tempos e espaços escolares de uma forma dialógica e compartilhada, a gente começa a entender que todo lugar na escola é lugar de aprendizagem. Todo local, todo espaço é espaço de aprendizagem e de intervenção. Então, é importante também que a gente entenda que tem que ter todo um compromisso da equipe, né, na organização, na execução da intervenção, para que ele seja um processo dinâmico, né, e que orientado por diagnósticos contínuos e processuais que podem ajudar a escola a tomar as decisões e a reorientar o seu papel de planejamento, porque o planejar, ele passa também pela questão do replanejar. Eu estou organizando, desenvolvendo, eu preciso modificar alguma coisa, então ela tem que constar no meu planejamento, porque eu vou levar de contextos específicos para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os estudantes. Então, este é o documento que nós temos hoje para desenvolver. Então, a primeira fala que existe nesse documento é o ato de intervir na aprendizagem. O que é o ato de intervir na aprendizagem, né? Ela parte do princípio que, após a análise de uma determinada situação, existe a necessidade de implementar ações pedagógicas com o objetivo de alcançar os resultados não alcançados, né, e melhorar o rendimento dos estudantes, propiciando meios de ensino e aprendizagem que garantam a consolidação de habilidades e competências necessárias para a continuidade dos estudos. Então, é o ato de intervir. Então, parte de algum momento em que eu verifico, tá certo? Eu vou verificar o que é como que eu verifico? Através das avaliações diagnósticas, que foi um ponto de partida que nós fizemos no mês de fevereiro, em que todas as escolas deveriam fazer um processo de avaliação diagnóstica a partir de avaliações da escola, para ter esse diagnóstico mais próximo, porque nós já temos avaliações dos anos anteriores, por exemplo, do ano anterior, que foi de 2021, em que as escolas realizaram as avaliações trimestrais e também chegaram a ter outros momentos diagnósticos, né? Precisávamos agora, neste momento pós-pandêmico, ter essa visão de diagnosticar. Então, eu verifiquei, analisei uma situação, ela tem necessidade imediata de implementar essas ações pedagógicas, porque a gente não pode ficar só diagnosticando, sem fazer as devidas intervenções. Então, por que esse produto, né, de ação de intervenção, ele acontece para quê? Melhorar o desempenho dos estudantes. O cerne, né? Eu tenho que melhorar. Todos os estudantes têm que melhorar a sua aprendizagem, têm que aprender. Reduzir os desníveis de conhecimento de uma turma da escola. Então, se eu sei, as turmas todas, por essência,
elas já são heterogêneas, porque a gente sabe que não há como a gente falar que todos têm o mesmo nível de aprendizagem, mas eu não posso, eu tenho que dar chance para aqueles que sabem, para os que estão ainda caminhando e aqueles que têm grande dificuldade, tá? Eu tenho que fazer também, promover o engajamento das ações propostas, né? A gente, nesse momento, assim, a gente tem que propor, né? Eu verifiquei, eu vou propor intervenções, mas eu tenho que ter o engajamento de todos. Implementar novas estratégias de ensino, porque quando eu vou falar de intervenção, eu parto do princípio que eu vou ensinar de forma diferenciada, que eu vou fazer retomadas, que eu vou intervir, porque eu já em algum momento eu fiz aquele momento de ensino e que não houve, né, a consolidação. Então, eu tenho que retomar com estratégia diferenciada. E eu também tenho que, enquanto escola, enquanto comunidade, aproximar a família da escola no sentido de envolver nas decisões, no processo de aprendizagem, de forma a garantir que é uma educação de qualidade para todos e todas. Gente, a gente sabe que isso já é histórico, a família não participa, mas eu acredito que depois desse momento de pandemia, é um momento bom para ter esse envolvimento, porque eles sabem o quanto que eles tiveram que fazer essas intervenções, muitas das vezes sem ter o conhecimento, em casa, com seus filhos, no momento que estava no remoto. Então, agora que eles participem desse momento de retomada com as necessidades da intervenção, né? E no planejamento dessas ações de intervenção, gente, é muito importante que eu utilize meios de avaliação disponíveis, variados, porque nós sabemos das inteligências múltiplas. Então, se muitas vezes eu vou dar só as avaliações que são objetivas, né? Muitas vezes eu vou eliminar aquele aluno que nós percebemos no momento de pandemia que ele tinha outras habilidades. Ele tinha a condição de falar muito no oral, desenvolver muito no oral, entre outras situações. Então, eu tenho que saber os tipos de avaliação, porque é muito vago quando um profissional fala para mim, ele não sabe. Não sabe o quê? Não sabe como, mas qual estratégia você realizou? Como é que você fez esse trabalho? Então, assim, elas precisam ser implementadas pela rede estadual, né? Sejam aquelas no cotidiano, que a gente faz, né, no dia a dia, na sala de aula, né, no que a gente vai planejar, e também na questão das intervenções, principalmente. E esse planejamento, gente, ele tem que estar amparado por diagnósticos. Eu não pode ser pelo achismo. Não, eu acho, olha, não é que eu acho, eu fiz uma avaliação diagnóstica, eles não dominaram esses descritores que apareceram nas avaliações, os meninos estão com muita dificuldade de escrever, porque eu fiz uma questão aberta, e eles tiveram dificuldade de localizar as respostas, quer dizer, nós temos que ter uma análise mais real das dificuldades e necessidades. Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer? Olha, este grupo aqui, ele precisa retomar o processo de alfabetização. Este grupo aqui, olha, na matemática, nós vamos ter que pegar questões iniciais, né? Nós temos que ensinar para ele sequência, adição, voltar na multiplicação. Eu tenho que ser mais, enquanto profissional, eu tenho que ser uma análise mais real, mais profissional. Então, depois desse período da pandemia, né, a intervenção ela se torna muito importante para mitigar a defasagem da aprendizagem, o que vai demandar que nós, enquanto escola e enquanto rede, façamos o desenvolvimento de várias ações articuladas, né, para garantir a promoção das aprendizagens significativas. Neste momento, nós temos um problema muito sério, que muitas vezes cada um quer fazer seu pedaço. Está no momento de trabalhar em conjunto, por áreas, o aluno é o mesmo. Então, outra questão que existe também, né, gente, é que às vezes nós vamos ter profissionais que vão nos questionar assim, é para fazer o plano de intervenção pedagógica? Sim, é para fazer. Ele está amparado numa resolução. Ele não é se eu quiser, ele está na resolução 4692, né, de dezembro de 2021, e ele vem como uma intervenção pedagógica, que é a intervenção pedagógica, uma ação estratégica para fortalecimento de aprendizagens, que ela é uma ação estratégica da secretaria, como outras, que é o que a gente vai desenvolver enquanto escola acolhedora, como busca ativa, o reforço escolar, que já foi, inclusive, disponibilizado pela secretaria, com início em 28 de março, né?
A questão de desenvolver nas reuniões pedagógicas e nas atividades dessa classe a formação continuada, o desenvolvimento mais ativo do conselho de classe, do colegiado escolar, para que ele faça também, não apenas aquela questão assim, passou, não passou, mas o como fazer essa intervenção e como que houve o crescimento, né? Ele tenha também essa visão pedagógica. E, assim, a gente utilizar mais, porque nós estamos num período que é para desenvolvimento dos representantes de turma nas escolas. E esses representantes, eles podem ser, desde o momento, motivados a trabalhar com um trabalho, a trabalhar de forma a ser um motivador daquela sala. Assim que as escolas possam também, onde já existe o Grêmio Estudantil, o desenvolvimento de oficinas desenvolvidas, né, pelos alunos, pelos estudantes, né? Outra coisa que nós precisamos levar em conta é que no artigo 95 da Resolução 4692, né, ela vem falando da parte integrante da intervenção pedagógica, a escola deve oferecer aos estudantes diferentes oportunidades de aprendizagem com atividades de intervenções pedagógicas ao longo do ano letivo. Então, são as questões que a gente fala, as várias oportunidades, né, em que a Maria Luísa, da equipe da CETINE, da SRE de Varginha, tem feito um trabalho muito bom, juntos às escolas, para estudar essas questões de legalidade, mas sem a parte pedagógica ele não anda. Então, é o seguinte, lá fala, os estudos contínuos de recuperação ao longo do processo de ensino e aprendizagem, em sala de aula, constituídos de atividades específicas para o atendimento ao estudante ou grupos de estudantes que não desenvolveram as habilidades trabalhadas. Isso está na legislação, gente, tem que ser desenvolvido. E precisa ser registrado, porque senão a gente pergunta assim, isso foi realizado no final do ano? Porque isso agora, nós nesses documentos que a gente está fazendo agora, no início de 2022, o que a gente tem falado, tem verificado, é que a escola não tem registro do que ofereceu, tá? Enquanto a legislação é cobrada, né? Outro instrumento, outra situação ainda na legislação, vem falando o seguinte, estudos periódicos, quer dizer, contínuos e periódicos de recuperação aplicados ao final de cada bimestre, antes da realização do conselho de classe, para o estudante ou grupo de estudantes que não desenvolveram as habilidades previstas para o bimestre. Quer dizer, nós estamos próximos ao conselho de classe, né? E aí a gente fala assim, cadê o registro? Foi feito o estudo contínuo? Foi feito o estudo periódico? Tá, me mostra aqui como que foi feito. A escola falha nesse momento. E ainda assim, a gente ainda tem os estudos independentes de recuperação realizados após o último conselho de classe, lá em novembro, né? Novembro, dezembro, com as atividades avaliativas a serem aplicadas antes do encerramento do ano escolar, quando as estratégias de intervenção pedagógica previstas nos incisos 1 e 2 não tiverem sido suficientes para atender às necessidades mínimas de aprendizagem do estudante. Então, existe na legislação as diversas oportunidades de aprendizagem que a escola é obrigada a participar dentro da questão da intervenção pedagógica, mas com registro. E quando nós vamos fazer, né, esse trabalho de intervenção, a Secretaria vem falando de acordo que em cima de 3 níveis de abordagem, tá certo? Que ela pode ser implementada ela deve ser implementada em toda a rede estadual, e assim, devendo considerar, né, gente, as fragilidades e potencialidades dos estudantes. Eu posso utilizar os PETs que já tinham no ano passado e também abordagens metodológicas mais adequadas. Mas eu tenho que partir com a realidade a partir de 3 níveis de abordagem, a saber, o primeiro nível é a etapa coletiva. Vão participar todos os estudantes, ou seja, as atividades propostas devem ser desenvolvidas por toda a turma, tendo claro a habilidade que precisa ser desenvolvida pelo estudante, ou seja, ao realizar a atividade, o estudante, a turma, por exemplo, será capaz de reconhecer um fenômeno, nomear um processo, resolver um problema. Então, são ações que eu vou dar de forma geral.
E nessa etapa, é possível melhor conhecer a turma, verificar como eles se interagem com as atividades, né, diferentes, identificar estudantes que não estejam integrados à turma, nem envolvidos com a realização das atividades, ou que não demonstraram progresso na realização do que é proposto. Também nessa etapa coletiva, é possível identificar os estudantes com melhor desempenho e propor atividades que venham desafiar e que possam avançar a outros patamares, né? Então, nessa etapa coletiva, vamos ter que atrelar também a observação do cotidiano de sala de aula comparado aos resultados das avaliações internas e externas aplicadas. Por que a gente faz esse trabalho de avaliação, de comparação? Porque é um momento que às vezes a gente fala assim, poxa, o fulano é tão bom e nessa atividade ele não saiu bem, mas na sala ele é muito bom. O que aconteceu? Porque a gente tem que pensar enquanto também unidade, né? O que levou ele a não sair bem? Ou vice-versa. O que aconteceu com o fulano? Ele não tem um desenvolvimento que é satisfatório, mas ele fez uma boa avaliação. Será que ele chutou? Será que houve consulta em algum momento? Né? E aí a gente, nesse momento que é de sala, o professor ter essa visão, esse feeling, ele vai ensinar a todos, porque é daí que ele vai para outras etapas, né? Por exemplo, que é o nível da etapa em grupo, né? Nesse momento, também tem que participar todos os estudantes, né? Organizados em grupos, considerando a realização de atividades com diferentes objetivos, ou seja, formar grupos para atividades de ensino, grupo para atividades de consolidação de aprendizagem já iniciadas e grupo para atividades que desafiem habilidades já consolidadas. Nessa situação aqui, o documento está propondo atendimentos, tá? Sejam eles, e lembrando que nesse momento não é de avaliação, são atividades de ensino que eu vou fazer, seguindo uma sequência didática em que eu possa propiciar o momento de aprendizagem de todos eles. Então, eu vou ter aquele grupo que eu preciso fazer uma intervenção mais detalhada, aquele grupo que ele está no momento de consolidação, e para aquele que já tem conhecimento, atividades que vão desafiar o que eles já conhecem. Porque, às vezes, a gente esquece daqueles que têm conhecimento, e é eles que vão atrapalhar o andamento da sala depois, porque se você volta uma coisa que já sabe, fica chato. Ai, eu já cansei de ver isso, quer dizer, então ele vai conversar, ele vai atrapalhar. Então, é nesse momento que o professor tem que ter esse feeling, né? No momento do planejamento, tá certo? E pode, inclusive, nesse momento, fazer com que eles sejam monitores também, esses alunos que já têm essas habilidades consolidadas, de modo que cada grupo possa ter um monitor, não que ele carregue todo, mas que ele puxe e faça o vínculo daquele professor naquele momento, naquele grupo, tá? E também é fundamental que o professor esteja atento ao clima escolar, e não crie uma ruptura entre a turma, tá? Então, as atividades, elas podem ser comuns, mas elas são níveis diferentes de gradação de dificuldade. Porque senão a gente acaba expondo, principalmente adolescente, que é muito complicado, fala assim, por que ele está fazendo aquilo lá? Eu quero fazer aquilo lá que facinho, tá? Então, existe aquele momento que a gente tem que fazer de maneira gradual, né? Mas que de gradação de dificuldade, mas que seja o mesmo. Isso eu falo para vocês, é muito comum, às vezes, nós vamos em alguma sala, o professor está falando de um assunto e um aluno isolado, colorinho, bolinha, fazendo papelzinho, isso não pode. Ele tem que ter o mesmo acesso a todos, com gradação, mas não é fazer uma questão diferenciada nem muito abaixo, tá? Tem que ser adaptada, né? Vamos assim pensar num contexto. Em outros momentos, é possível prever que os estudantes circulem entre os diferentes grupos que se organizem em duplas para se apoiarem na realização de atividades e que realizem atividades diferenciadas. É o que nós falamos dos circuitos, né? Que a gente pode fazer atividades e as atividades rodam, com atividades em duplas ou em grupo mesmo, são atividades que rodam, quer dizer, então o menino tem condição de fazer a atividade que é simples, que é mediano e que é realmente, não que seja puxado, mas no nível que ele deveria já da turma, mas com habilidades mais
avançadas, tá certo? E sempre ele esteja participando, de modo que ele, em dupla, ele tenha condição não só de acompanhar, mas que o colega possa explicar para ele, né? São circuitos que a gente fala com atividades diferenciadas também. E essa é uma etapa muito importante, né? Porque ela vai atrelar a observação de sala aos resultados das avaliações bimestrais, porque ela é para eu verificar. Eu fiz uma análise da turma, fiz uma intervenção, dei uma atividade de sistematização e consolidação, porque quando nós trabalhamos em grupo, gente, são atividades de sistematização e consolidação. E aí eu analiso se as intervenções foram eficazes ou eu preciso melhorar. E também identificar os estudantes que vão precisar de um apoio mais individualizado. Quer dizer, ele vai estar em todas as etapas, e essas etapas são concomitantes. E aí nós chegamos no nível da etapa individual. Neste momento, vão participar os estudantes que necessitam de uma mediação mais individualizada do professor, em um processo contínuo, sistemático de observação e monitoramento. E é necessário que nessa etapa as atividades possam fornecer um diagnóstico específico do que ele sabe, né? Para que ele possa fazer, para que enquanto profissional, possa fazer um acompanhamento eficaz do processo, né? Porque, volto a falar, eu não tenho mais condição de falar, não, ele não sabe o quê? O que eu posso fazer para intervir? Né? E aí, assim, a gente, de repente, fazer atividades mais motivadoras, que eu vise, né, melhorar o sucesso do que foi proposto, né, para ele se tornar mais motivado, porque para quem fica com essa dificuldade, gente, está sempre quem, né, vai desmotivando, e às vezes é o que vai atrapalhar a sala por questões de indisciplina. Bom, e a observação do cotidiano, gente, ela tem que ser, não posso só olhar, eu tenho que ter diagnósticos específicos e individualizados, porque uma questão que avançou, ela é muito importante para a gente, né? E capaz de desenvolver a autonomia desses estudantes, porque ele não pode ficar só na dependência de que outra pessoa faça, ou de que ele espere o professor naquele momento para ele sozinho. Não é assim que funciona. Ele tem que ter estimulado a independência, essa, né, a autonomia dele. Bom, um ponto fundamental no momento individual é considerar as habilidades de leitura desses estudantes com maiores defasagens na aprendizagem, porque eles precisam compreender o que se pede para ter a possibilidade de reflexão de resposta. Principalmente quem ainda não finalizou o processo de leitura, às vezes ele tem todo o conhecimento que está sendo explicado, mas quando ele lê, ele não interpreta, porque às vezes ele consegue fazer de forma oral do que ele está ouvindo, tá? Então, assim, é muito importante trabalhar com diferentes estratégias, porque para contribuir também, né, para a melhoria da leitura. E quando eu consigo melhorar o que tem dificuldade, quem é aquela história assim, quando eu melhoro o que está com dificuldade, eu melhoro toda a sala. Então, assim, eu tenho que ter estratégias de leitura para o desenvolvimento da fluência, a extensão, profundidade do vocabulário, melhorar a compreensão do que leem, tá? E com ênfase para o trabalho com os estudantes não alfabetizados. Então, nesse momento, esses, no caso, que não estão alfabetizados, eles vão, além do trabalho que é desenvolvido em sala de aula, com etapa individual, eles vão também ter trabalhos desenvolvidos pela escola, seja o reforço escolar, seja intervenções pela PUB, ou outras ações de parceria que venham a estimular a melhora, a finalização do processo de alfabetização, tá? E a relação, aí a gente vai para um outro ponto, que é a relação entre a intervenção pedagógica e os espaços educativos dentro da escola. Bom, dentro desse conceito, né, já foi falado para vocês que está na legislação e pressupõe uma conexão intrínseca entre todo fazer espaço educativo dentro da escola, quer dizer, implementar o currículo desenvolvido, tá? No caso, gente, é o seguinte, para 2022, nós temos que levar em conta o que foi desenvolvido em 2021, que era no ensino remoto, mas que eu tenho que utilizar do que foi desenvolvido anteriormente,
fazer as intervenções a partir de avaliações diagnósticas, formativas e somativas, né? Somadas à observação da realidade da sala de aula na turma toda, nos grupos e no individual, a escuta dos pares sobre o desempenho dos estudantes dos anos anteriores, para então eu definir o tipo de intervenção que eu vou desenvolver. Ou seja, o processo e o planejamento de intervenção, ele requer eu saber o que aconteceu antes com esse estudante, como é que nós estamos este ano, o que a gente está percebendo dessa retomada, e para a gente oferecer um processo de intervenção. Ela é uma intervenção para ser desenvolvida em toda a rede, tá certo? Porque ela é planejada, no caso, por que por toda a rede? Porque o planejamento da intervenção pedagógica, ela tem que atentar ao contexto da escola, suas complexidades, ajustando as orientações e sugestões. Então, a rede estadual oferece oportunidades e sugestões enquanto rede, mas a escola tem que pegar esse material e fazer as adaptações, de acordo com a sua complexidade, a sua realidade, né? E para isso, a gente tem que se utilizar dos vários dados que são disponibilizados pela rede estadual e pelos parceiros. Então, para as escolas de ensino médio, nós temos o SIGAE, a plataforma Foco, e outros, como, por exemplo, nas escolas de ensino fundamental, nós temos a GID, que ajuda a fazer um desenvolvimento diagnóstico de intervenção na gestão. Nós temos que utilizar dos dados do censo escolar, do DED, a plataforma Cimave, ela está muito completa, ela não é só para o lançamento de respostas das avaliações para cumprir uma parte que nós temos, ela dá uma devolutiva. E essas devolutivas também que nós temos que ter, das devolutivas das avaliações internas e externas. Então, por exemplo, nós fizemos agora, em fevereiro, as avaliações. Essas devolutivas já foram realizadas para os alunos? Elas já foram socializadas enquanto pares, enquanto equipe, para analisar o que a gente precisa ter de trabalho conjunto? Em breve, nós vamos ter o resultado, que é o resultado das avaliações externas da Prova Brasil. E ele vai ser de suma importância, porque, mas ele foi num momento remoto. Sim, e ele vai nos dar o que dentro daquele momento remoto nós precisamos puxar para esse momento de retomada. E por isso que é muito importante as avaliações diagnósticas, né? Feitas pela escola e pela rede também. Uma outra fase que nós temos da intervenção pedagógica nos espaços educativos, gente, que a gente precisa ter esse trabalho mais consolidado, é a apropriação da ação estratégica de intervenção pedagógica pela comunidade. Porque eu vejo que, às vezes, fica um peso muito grande na cabeça da língua portuguesa e da matemática. Tá, e aí o menino não lê e não escreve nas outras disciplinas? Ele não faz operações que vão ser necessárias em outro momento? Quer dizer, a questão que a gente fala das leituras matemáticas, né, ele não chega em outras disciplinas, ele chega, porque esse menino, ele é integral, eu não posso dividir ele em pedacinhos. Então, a escola precisa compreender que a intervenção pedagógica, ela deve fazer sentido para a escola. Eu sozinho, enquanto profissional, ela vai fazer a sua parte. Mas quando a gente construi conjuntamente o modelo de intervenção, o comprometimento é maior, tá? Com os resultados. Porque aí, nesse documento, eu vou saber o seguinte, olha, este menino, essa turma, a escola precisa dessa intervenção. Na minha disciplina, eu vou fazer a intervenção dessa maneira. Junto com a área tal, conjunto. E a gente tem que trabalhar melhor os tempos e espaços coletivos, tá? Para que a gente possa promover melhor essa discussão, esse planejamento, o acompanhamento, o monitoramento, né, do processo de intervenção da escola. Então, nos momentos de módulo 2 e as horas extra-classe, eles serão utilizados para que a gente possa ter uma formação continuada e fazer um estudo de como que a gente vai fazer essa intervenção pedagógica coletiva. Porque aí eu preciso ter dados. Eu estou trabalhando com questões de dados, né? Então, eu preciso, assim, quantos estudantes demandam de intervenção pedagógica? Quem são esses estudantes? Quais são as dificuldades que eles não desenvolveram? Como que eles estão sendo acompanhados?
Quais as estratégias didáticas que é melhor para focar para a aprendizagem desses estudantes? E aí eu tenho que pensar no coletivo, não adianta um puxar enquanto o outro vai indo, tocando o barco, né? Não pode, é trabalho coletivo. E nesse momento, gente, o conselho de classe, reunião pedagógica, reunião por área, colegiado, representante de turma, todas as estratégias, sábados letivos, que para a gente começa muito no segundo semestre, mas que eu não posso esperar o segundo semestre para fazer os sábados letivos de intervenção. Eu tenho que ter os meus momentos. E aí a gente sugere, quando a gente fazia os momentos de intervenção anteriores, que a gente falava, vamos pegar um dia na semana, todo dia vai fazer intervenção de leitura. Este vai ser a intervenção de processos de leitura, né? Estratégias de leitura. A escola inteira para um dia na semana para fazer só de intervenção pedagógica, tá? Que elas vão oportunizar a reflexão conjunta e participativa de todos. Então, por exemplo, o pai sabe que num dia da semana, a família tem que ter conhecimento. Eu vou parar antes do recreio, vai ser totalmente de intervenção. Tá? É isso que a gente que é citado aqui. Outra questão, gente, são estratégias, é a busca coletiva de estratégias para reduzir as dificuldades de aprendizagem na escola de forma colaborativa, tá? Planejar atividades que sejam melhores, né? A realidade da escola do estudante. Olha, Eliana, na nossa escola funciona porque a gente trabalha aqui com uma intervenção, tem um dia que a gente faz a intervenção matemática, mas é todo mundo, para e faz a intervenção matemática aqui. Ah, todo mundo faz da leitura, tá certo? E o compartilhamento de práticas, né, que acrescentem resultados eficientes, porque às vezes, eu falo para vocês, o trabalho individual, ele funciona, mas ele vai mais demorado, então eu preciso saber o que aquele profissional fez naquela sala, nossa, aquele sexto ano está dando um trabalhão, a fulano está dando certo, o que você fez? Para que a gente possa socializar e contribuir para que a educação da escola, os demais professores, né, ampliem o repertório de práticas. E, às vezes, como uma outra coisa que a gente precisa falar aqui é o seguinte, muitos cursos estão sendo oferecidos, muitos. No período da pandemia, então, o que mais tínhamos foram vários cursos, ampliou muito essa diversidade. Mas o fazer o curso, ele é muito importante, mas a gente tem que chegar na prática, na aplicabilidade na sala de aula. Eu fiz um curso de metodologias ativas. Eu já coloquei em prática para eu compartilhar com a equipe, porque só o curso por si só ele não tem, ele fica parado, tá certo? E outra coisa que eu queria falar para vocês, que é colocado também, é a utilização de instrumentos de monitoramento dessa intervenção. Porque só o fato de eu diagnosticar não resolve. Eu tenho que ter o diagnóstico, eu tenho que ter a intervenção, mas eu tenho que monitorar. Eu tenho que saber se dentro dessa estratégia que eu fiz, ela está sendo positiva. Se eu preciso voltar no meu planejamento e rever algumas ações. Então, o planejamento de ações de intervenção pedagógica, ela precisa de dados e informações para ter um diagnóstico eficiente. São as avaliações que a gente tem feito, a gente já está bem avançado nessa parte. Ela me deu evidências para eu saber o que eu preciso atacar, né? O que eu preciso desenvolver. Mas eu preciso também, enquanto isso, ter foco no atendimento às necessidades. Então, se o diagnóstico mostrou que eu preciso fazer a intervenção no X e no Y, eu não vou fazer a intervenção no Y, no Z, tá? Eu tenho que ter foco, tá? Isso é tanto para quem tem maior dificuldade ou para aqueles que já consolidaram, para que possa avançar. Então, a secretaria, dentro desse aspecto, ela está trabalhando muito na questão de padronização de instrumentos avaliativos de monitoramento, para garantir uma memória histórica do avanço de aprendizagem dos estudantes. Por isso que a gente tem a fase que é da escola. A primeira avaliação a ser aplicada em fevereiro foi aquela que foi desenvolvida pela escola, para que ela pudesse ter essa visão dela. O segundo momento são as avaliações diagnósticas que nós estamos realizando e que vão vir mais 2 avaliações trimestrais, para que eu possa acompanhar, né, diagnosticar para ver se a minha intervenção que eu fiz a partir do diagnóstico, ela foi positiva. Mas, além disso, eu tenho que ter registro documentado. Então, os instrumentos, né, as avaliações, os relatórios gerenciais nominais, o avanço,
elas precisam estar conectados. Então, por isso, essa organização desses instrumentos, porque eu falo uma situação, vou dar um exemplo simples para vocês. Em fevereiro nós falamos assim, olha, a escola tem que aplicar a avaliação para ter a diagnóstica dos meninos, isso em fevereiro. Aí teve escola que nos pediu auxílio, e falou assim, olha, aqui é o resultado dos meninos. Tá, mandou para a gente o resultado de gabaritos. Só que se a gente olha a questão, a gente faz gráficos, mas eu sabia quantos alunos tinham acertado o A, o B, o C, mas eu olhava a questão e perguntava assim, cadê o descritor? Qual a habilidade que foi avaliada aqui? Isso era primordial. O professor sabia o seguinte, a escola sabia o seguinte, olha, isso aqui eu apliquei essa avaliação, mas isso aqui era essa habilidade que eu queria avaliar. Porque aí a gente, quando vai olhar, a gente percebe que o seguinte, 2, 3 questões avaliaram a mesma habilidade, e não em graus diferenciados. Então, para isso, a gente tem que ter uma estrutura, uma organização, uma padronização. É o que vem as avaliações agora da secretaria, que nós estamos no processo de aplicação, tá certo? Mas depois, e aí? Eu tenho o quê? Eu tenho um documento onde eu registro, por exemplo, assim, que eu tenho um registro, assim, quantos acertaram, quantos erraram, quais são esses alunos, qual a intervenção que precisa ser naquela turma, o que eu consegui desenvolver, com qual material eu vou realizar. Então, essa organização, gente, ela é para que qualquer professor de próximas turmas que venha a substituir, que venha dar acompanhamento, tá? Ele possa assumir a turma, ou mesmo eu, enquanto especialista, ou enquanto SRE, eu chego lá, eu olho lá, eu bato o olho e falo assim, nossa, essa turma está assim, esse aluno aqui, o que vocês estão fazendo por ele? Então, de modo que eu tenha condição desses documentos, porque senão fala assim, é muito documento para preencher, é muito relatório. Mas nós que somos da área de educação, nós precisamos ter, não é só em achismo, não. A identificação, é o registro do que vai fazer e do que foi resolvido. E aí a secretaria vem com o anexo A, né? No fim deste documento, que nós vamos ter ainda uma fala específica, porque nós vamos fazer um documento editável para encaminhar para as nossas escolas, né? Para nortear o planejamento. Ah, meu Deus, mais um documento. Não, não é mais um documento, é o documento. Ele é o documento de intervenção pedagógica da escola, tá? Então, ele é um documento que vai ser utilizado. Ele fala que é adotar os documentos sugeridos, ou criar outros que vão se adequar à realidade. Mas quando eu criar outras, ela tem que ter no mínimo que tem naquele documento que foi sugerido. Tem algumas questões que ficam, a minha escola já tem, eu posso usar? Pode. Aí, quando você vai lá fazer o trabalho de acompanhamento, você chega lá e fala assim, pois é, você tem os nomes dos alunos, você tem as intervenções, mas e o resto? Mas que resto? Ah, não, tem o restante que vem lá no documento, né? Por exemplo, eu estou aqui com ele em mãos, então, nesse documento, ele pergunta assim, nós temos nessa turma aqui alunos com distorção e idade séria, nós temos, assim, com muita defasagem, nós temos o progressão parcial nessa turma, que inclusive tem data para finalizar, assim, quais os alunos que estão em reforço? Esses alunos que estão em reforço, a gente sabe se ele está sendo frequente? Esse reforço está sendo positivo para ele? Tá? Quais as estratégias que foram utilizadas perto dessa habilidade que não foi alcançada? Então, essas questões que são sugeridas no anexo A, tá? Tá aqui, ó, para vocês, ele está no fim, e a Superintendência de Varginha já está se organizando para fazer um documento editável de modo a ser comum para todas as escolas, tá bem? Para facilitar, porque senão o pessoal fica falando assim, mais um documento. Não, é o documento que vai me direcionar no meu trabalho de intervenção e de monitoramento, tá bem? Outra sugestão que é dada, na parte em que a gente fala que todos, né, a relação de intervenção com espaços, os espaços educativos, são as agendas de trabalho, gente. É muito importante para nós, enquanto superintendência, secretaria, escola e professor e aluno, ter agenda de trabalho. Então, por exemplo, a secretaria nos mandou uma agenda de trabalho do que é a meta dela para o mês de março.
essa agenda, ela atinge diretamente a superintendência nas ações que ela deve desenvolver e as escolas. Nós encaminhamos para a escola quais são as agendas que têm que ser desenvolvidas durante o mês de março, tá certo? E nós, enquanto SRE de Varginha, já havíamos feito um checklist para as especialistas e temos uma pronta para os diretores escolares, para que a gente possa ter esse acompanhamento. E essa agenda de trabalho, gente, ela foi muito positiva no momento remoto, principalmente nós acompanhamos essa agenda de trabalho que era desenvolvida com os alunos, principalmente na GID. As escolas tinham agenda de trabalho e os alunos também. É uma forma de organização, método de organização. Então, assim, os estudantes precisam ter clareza de como serão avaliados, quando e o que a escola espera dele, tá? Então, os professores também precisam ter uma agenda organizada e contínua para realizar as entregas nos prazos em tempo para as intervenções mais assertivas. Se eu sei que eu tenho que entregar meu diário pronto na data X, aí fica aquele tanto de gente atrapalhando e que isso interfere diretamente nos resultados, principalmente dos jovens de futuro no CIGAE. Quando o profissional não lança esse acompanhamento, esse sistema que é integrado, ele não puxa, e ele joga a escola para baixo na questão de monitoramento, de acompanhamento. A escola fez, mas ela não tinha os dados na data certa. Nós temos que trabalhar com prazos, né? Trabalhar dentro de prazos para realizar. Então, o calendário das avaliações anuais, ele tem que estar fixado na escola e fazer parte da agenda do estudante e professor. A gente tem que chegar no início do bimestre, se você não quiser pôr do ano todo, você vai lá e coloca. Tá? O certo é mandar um calendário da escola falando que vai ter as propostas das avaliações da secretaria, que vai ter o CIMAV lá em setembro, outubro, acho que outubro ou novembro, caso não sei ao certo aqui, nós vamos ter as avaliações da escola, reunião tal dia, projeto de intervenção, sexta-feira, segunda-feira, quarta-feira, tá? Então, ter não só quantas avaliações, mas no período das avaliações, para a escola estar envolvida nesse processo, tá? Para que tenha condição de acompanhar a aprendizagem, o acolhimento. E assim, gente, como escola acolhedora, eu tenho que acolher da portaria até todos os espaços. A escola é um ambiente de ensino, né? E uma outra ferramenta, e importante também, que pode ser utilizado, é o plano de estudos, elaborado a cada bimestre, por meio do qual o professor apresenta quais são os objetivos e habilidades que serão desenvolvidos no período, como instrumento de avaliação que vai ser utilizado. Gente, é o planejamento bem resumido para o aluno. Olha, este mês nós vamos trabalhar isso, nós temos que desenvolver essas questões aqui, e eu espero, ao final, que tenha este conhecimento, e para a família acompanhar também. Nossa, está viajando amanhã, né? Você acha que a família vai acompanhar? Bom, entre o que ela vai fazer e o que nós temos que fazer, nós ficamos com o que nós temos que fazer. E temos que chamar essa família para fazer parte também. Então, e o estudante também tem esse conhecimento ao longo do bimestre, que ele vai fazer tem que fazer avaliação, e por que não autoavaliação também? Tá? É uma estratégia também que ser trabalhada, porque o menino a saber trabalhar a reflexão, é o que vem falando na base nacional. E aí nós temos um modelo que é trabalhado no anexo B, que nós vamos saber também vai ser encaminhado de forma para todas as escolas da SRE de Varginha, esse modelo editável que vocês vão fazer a partir desse modelo, né, para evidenciar essas evidências, né, de intervenção junto com os estudantes também, tá certo? Um outro ponto que nós precisamos registrar, falar sobre, são os registros em DED, atas, em projeto. Gente, é o registro, né? O registro é fundamental para que a ação se potencialize na escola e permita o acompanhamento do desempenho do estudante no tempo real, nas instâncias que fazem monitoramento. Então, o DED, que é de responsabilidade do professor, ele tem que ser alimentado constantemente, e ao final de cada intervenção pedagógica, para gerar os registros e insumos para análise dos resultados. Às vezes tem escola que aparece para a gente com algumas situações, o professor, ele não sabe. Bom, se ele não sabe, nós temos que ensinar, registrar que foi ensinado. Depois que foi explicado, ensinado para ele, o caso dele não registrar,
precisa ser registrado também, né, para que ele possa ter as advertências necessárias, porque faz parte das atribuições dele. O mesmo acontece em atas de colegiado, de conselho de classe, né, das reuniões de turmas, precisam ser documentos dessas estratégias, que nós utilizamos dessas estratégias para buscar os ajustes necessários para fazer a intervenção ou a ação, ou que foi utilizado de um momento coletivo para se fazer um processo de reflexão junto com a comunidade, tá? Porque quando eu chego lá que só tem a ata final, mas em que momento que eu coloco lá que a gente parou para pensar sobre aquela situação? Liana, ali a gente fala rápido, a gente coloca lá o menino avançou, não avançou, tá, e aí? E quando a gente fala assim, ele não avançou, que momento coletivo de reflexão que a gente tem, que a gente precisa ter para que a gente pensar enquanto escola, tá? Esses registros são muito importantes. Outra situação que tem que ser verificada são que as atividades de intervenção pedagógica precisam ser diferentes daquelas realizadas no dia a dia, tá? Gente, as atividades de intervenção, como bem já dizem, elas partem de um momento que eu fiz diagnóstico. Se eu fiz diagnóstico, porque eu precisava saber o que o menino sabia, eu não sabia. Se eu vou ensinar, eu vou fazer através de uma sequência didática que trabalha num processo uma sequência que fala assim, que eu vou introduzir, eu vou sistematizar, eu vou consolidar e eu vou depois avaliar. E depois disso, eu faço a avaliação novamente e eu vi que não desenvolveu, eu vou fazer a intervenção pedagógica, que parte de um processo que é de retomada. E se ela é de retomada, ela tem que ser, eu vou desenvolver a partir de habilidades não concretizadas, né? Eu vou partir de forma diferenciada do que eu trabalhei inicialmente. Porque a proposição de estratégias que envolve a resolução de problemas, desenvolvimento do pensamento crítico, atuante, participativo, né? Colocar no centro que a aprendizagem deve ser priorizada. Tá certo. Isso aqui tem igualzinho, está na base. Mas o que é isso na prática? É eu fazer com que esse menino aprenda, que ele compreenda e que ele possa utilizar de outras estratégias para ele fazer. E uma das questões que estão no auge, né, que às vezes eu falo assim, mas eu já sabia, eu já fazia isso, só não sabia que chamava metodologia ativa. Então, uma das formas de retomada de estratégia diferenciada são as metodologias ativas, que elas partem do processo de aprendizagem, possibilitando aprender de forma autônoma, participativa, problemas e situações reais, com técnicas, ferramentas que vão favorecer, né? Então, projetos de aprendizagem times, quer dizer, colaborativo, sala de aula invertida e tantas outras estratégias que vocês, enquanto profissionais, fazem nesse dia a dia. Tá certo? O importante, gente, é que nesses momentos de intervenção sejam utilizados novos recursos, né? Novos, diferentes, né? Que estejam disponíveis. E aí, no caso, a secretaria, ela tem lá no hot site lá, que foi disponibilizado, né? Vários documentos, sugestões para o fortalecimento de aprendizagem, que foi sugerido entre 2019 e 2021, e que a gente tem que se utilizar desses materiais. Nós não vamos reinventar a roda. Se a gente sabe se deu certo em algumas coisas, por que não desenvolver em outras turmas também? Então, lembrando que as ações de fortalecimento, elas são articuladas e elas complementam os 3 objetivos estratégicos da secretaria. E esses objetivos a gente não pode perder de vista. Garantir a aprendizagem dos estudantes, mitigar o abandono e evasão, e reduzir as desigualdades de aprendizagem. Todas as ações que as escolas forem desenvolver é para dirimir, para resolver essas situações que são apresentadas aqui, tá? O professor, né, pode criar momentos para o desenvolvimento de ações como ela deve, né, vamos assim dizer, eu falo poderá, mas em alguns aspectos a gente tem que falar assim, deve. Ele tem que ter momento para ele apresentar os resultados. Também para os estudantes e dos estudantes, para os especialistas também. Então, quantos tinham dificuldade em cada componente? Quais que eram essas dificuldades? Que estratégia foi utilizada? Quantos eles já tinham consolidado? Quais as competências? E o que ele avançou? O que eu fiz lá que deu certo? É ter esses registros.
E eu falei, olha, eu fiz essa estratégia que não deu certo, eu tive que fazer outra. Aí melhorou. Então, eles dão a secretaria, nesse documento orientador, até exemplo, varal de textos dos estudantes que demonstraram desenvolvimento das competências, tá? Após a intervenção, utilizou, quer dizer, fazer momentos que eu faça a motivação desses estudantes. Porque só o cobrar, ele não vai. Eu tenho que trabalhar com a autoestima desses estudantes também. Outro ponto a ser avaliado é a devolutiva das avaliações aplicadas e resultado para os estudantes e família. Ô, gente, é muito importante a participação da família, mas que a gente, às vezes, isso aí a gente sempre comenta, né? Que as famílias são chamadas só no momento que a situação já está feia, ou só para chamar atenção. Eu tenho que dar a devolutiva do que é bom e do que é ruim também, que vamos assim dizer, o que eu preciso melhorar, para que a gente tenha esse fortalecimento de vínculos de comunidade escolar. Então, a escola tem que saber o que é intervenção pedagógica, mas que eu trabalho com resultados, mas que eu preciso da família para ela fazer com que o menino faça a agenda dele, que ele tenha os momentos. E quando a família é de alta vulnerabilidade, que é a nossa situação, que é muito comum nas nossas escolas, que ela seja trabalhar a questão de conscientização dela, que para melhorar é que a gente está garantindo o direito de aprendizagem, mas que aquilo tem condição para o menino ir além, né? Porque senão deixa só por conta da escola. E eu tenho, gente, eu falo para vocês que quando a gente vai passar isso para as famílias, eu tenho que utilizar de forma clara, objetiva, não chegar lá e falar, estou trabalhando competências e habilidades. Isso é técnico, é entre o professor e o especialista. Aí fala assim, olha, eu precisei, ele estava precisando melhorar essa parte aqui, mas ele precisa estudar. O quê? Como eu vou falar isso para a família? É diferente quando eu chego lá e falo assim, eu estou falando da habilidade tal, da taxonomia de Bloom, que inclusive já foi divulgada aqui no nosso canal, né? E aí eu falo assim, não é isso. É falar que vocês estão estudando, que todos estão estudando, que foi feita a avaliação e que ele precisa trabalhar aquilo. Aí a família está, e o que você quer que eu faça? Olha, ele precisa escrever mais, fazer leitura, treinar. O que ele pode fazer em casa? E na escola, tá? Falar o que é feito dentro da escola também. Então, assim, gente, esses momentos de reunião, ele vai além da nota. É azul, é vermelho. E às vezes a gente chega na escola e fala assim, hoje está entregando o boletim dos pais que não vieram na reunião. Tá, o pai vai assim e sai. Que momento que foi feita uma fala de intervenção com esse pai, com essa família? Porque o objetivo, gente, é buscar, né, assegurar a informação sobre o desempenho para a família e realizar os encaminhamentos necessários para aquela situação. O pai tem que ser responsabilizado, porque senão fica só nas costas da escola, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha essa visão. Outro ponto que vem sendo abordado no documento, que é o documento orientador, gente, ele vem falando do trabalho colaborativo entre pares e o papel da gestão escolar. Hoje nós estamos percebendo que vários dos nossos parceiros, a GIDE, o Jovem de Futuro, a Escola de Formação, né, o Unibanco, o Instituto Unibanco, o foco deles é no gestor escolar, para que ele possa fazer esse gerenciamento de escola, voltando para um trabalho colaborativo, porque isso é o que é instituído na base no currículo de referência de Minas, porque lá enfatiza que a formação é integral, pautada na colaboração, na participação, discussão do problema da escola e da comunidade. Tá, isso fala lá, mas às vezes na escola, enquanto professor especialista, professor gestor, não acontece. Professor família. Quer dizer, como que eu ensino uma coisa para o meu estudante que eu não desenvolvo na prática? Tá? Então, um estudante atuante na busca de soluções para os seus problemas dos grupos nos quais são inseridos, do diálogo democrático e do engajamento coletivo, é o objetivo do ensino. Sabe o que é isso aí? É quando a gente recebia lá no PPP, assim, formar um aluno crítico, reflexivo e tal. Era isso. É isso que agora mudou as palavras, mas que continua sendo necessário desenvolver. Que esse estudante, ele seja participativo, mas que ele faça a diferença. A escola faça a diferença para ele nesse sentido. Que o ajude a questionar.
tá? Então, o currículo, ele reforça a importância do trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, objetivando a articulação entre os componentes da área, conhecimento e das demais áreas e utilização de estratégias que fomentam a interação, o diálogo, o fortalecimento das relações diárias, né, de conhecimento para a compreensão, a intervenção da realidade, assim como para a promoção de um trabalho integrado e cooperativo dos professores. Bom, o currículo, gente, antes, eu falo para vocês, assim, o que a gente está vendo agora no ensino médio. No ensino médio, os livros vieram já já dentro da metodologia, que é o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Os livros são desenvolvidos por área. Então, o profissional que antes fazia do livro didático o seu plano de curso, em que ele acompanhava lá o que vinha do começo, do segundo até o final, e falava, esse encaixa com o segundo ano, esse encaixa com o terceiro. Antes, os livros eram um plano de curso, hoje não dá. Livro sempre foi apoio. Então, o profissional que está acostumado a trabalhar dessa forma, ele vai ter muita dificuldade, porque hoje, nós temos que pensar no interdisciplinar e no transdisciplinar. Trabalhar a área, o coletivo, o trabalho colaborativo. Então, o professor, ele precisa ver o aluno como um todo e a matéria dele faz parte de um todo também, a disciplina dele. Então, para isso, o corpo administrativo pedagógico, ele tem que partir dessa cultura participativa e colaborativa, tá? Então, a utilização de espaços para discussão e interação entre os docentes, ela é importante. Então, os momentos que a gente, às vezes, eu tenho uma escola que fala para mim assim, mas não funciona o módulo 2. É claro, você ir lá, sair de sua casa, ficar fazendo horário, cumprir o horário, para ficar falando o que está acontecendo no BBB ou de novela, eu tenho mais coisas para fazer na minha casa. Esse horário é de capacitação, de formação continuada. É para eu pensar ali, né, trabalhar entre os pares, coletivo, a criação do como vai ser o estudo, a avaliação, a consequência, eu conhecer os alunos, eu trabalhar isso. E se aí tem gente que não está acostumada a fazer desse jeito, vai ter problemas também. E aí ele tem um momento de crescer e desenvolver essa habilidade. Porque se eu tenho que desenvolver essa habilidade nos meus estudantes, primeiro eu tenho que desenvolver enquanto profissional. Então, a gestão da escola, ela vai exercer esse papel de liderança com ações contínuas de estudo, diálogo, planejamento, porque a intervenção, gente, ela não vai parar. Ela é de fevereiro a dezembro. Para falar a verdade, eu diria até de janeiro, né, a dezembro. É uma ação contínua, empreendida de forma coletiva durante todo o período letivo. Então, ela é uma demanda de um planejamento por parte do professor, sim. O plano de intervenção pedagógica tem a minha parte. Eu sou conteudista, mas eu tenho que ter a parceria da equipe pedagógica, porque é ali que ele vai olhar, junto com os outros profissionais, a realidade dos estudantes, pensar conjuntamente, olha, esse aluno aqui, ele tem muita dificuldade, mas ele desenvolve muito bem lá na área de matemática, de repente você poderia conversar com o professor para ver o que pode ser feito. E olha, essa ação sua aqui, essa habilidade, você pode trabalhar junto com o fulano ali, que é a mesma, está muito próximo, tá? Então, assim, esse desempenho dessas competências e habilidades contínuas, tá? E o que a gente precisa fazer é um plano de intervenção pedagógica, que vai ser esse documento que vai ser realizado, mas ele tem que ser individual, de grupo ou da turma toda, é o coletivo, tá certo? Bom, esse plano de intervenção, ele vai ser individual, cada professor vai ter que ter o seu, mas ele tem que ser um alinhamento conjunto, porque aí evitar o sombreamento sobre a posição de ações e vai, quer dizer, otimizar o trabalho de intervenção da turma, para o grupo de estudantes, né? Ou para o individual, aquele que precisa de atendimento individual. Ele vai favorecer a priorização de competências e habilidades para gerar maior aprendizado. Então, esse plano, que é sugerido o modelo, porque ele é obrigatório que todos os profissionais tenham. Então, ele vai considerar essas evidências, porque ele está lá no anexo A, tá? As evidências oriundas, eu vou ter que pensar, para eu fazer esse plano, eu vou ter que pensar nas diagnósticas, no que eu observei em sala de aula, nas avaliações que são realizadas no dia a dia, né? Pelo relato de professor de anos anteriores, tá certo?
Porque eu tenho que considerar o contexto da escola, a especificidade da escola. E aí a gente vem com algumas orientações para a elaboração desse plano de intervenção pedagógica. Ele é elaborado pelo professor responsável pelo componente curricular, acompanhado pela equipe pedagógica e vai garantir o alinhamento entre os demais componentes curriculares. Então, nesse plano, que é o anexo A, que está ao fim desse documento, que a gente vai fazer editado para todas as nossas escolas, ele vai ter que ser feito por todos os profissionais. Mas ele vai ter que ter alinhamento pedagógico, que é feito pelo especialista, e por outras componentes também. Ele é construído a partir do quê? De evidências de aprendizagem, diagnóstico de estudantes, né? Desempenho. Ele tem que conter orientações e atividades que contemplem o objeto de conhecimento e as habilidades que não foram consolidadas ou que demandam maior avanço da aprendizagem. Eu tenho que pôr ali o que eu vou focar naquele mês, naquele bimestre. Eu tenho que adotar diferentes oportunidades, recursos e metodologias. Como eu vou fazer esse trabalho? Como eu vou fazer a intervenção? E como eu vou avaliar também. Também, nesse documento, eu tenho que deixar muito claro quais são as estratégias utilizadas e qual a forma de acompanhamento. Olha, nessa data aqui eu vou aplicar uma avaliação e depois eu vou fazer a intervenção nesse período. Nessa agenda aqui eu vou pedir para eles estudarem esse material, tá? E eu também vou contar com o apoio do estudante, porque ele precisa saber, é um plano de trabalho, de estudo, o que ele precisa fazer e a família acompanhar, né? Considerando o ano que ele encontra, quais os momentos da devolutiva. Eu preciso dar devolutiva para eles. Tem coisa mais desagradável quando a gente faz a avaliação e você recebe só a nota, mas de repente você fala assim, nossa, você erra, tu não sei nada. Não, você tem que saber o quê? O que eu fiz com que eu errasse? Eu não estudei. Ah, o que eu fiz para isso? Não, eu não interpretei, então eu preciso interpretar. E isso também, gente, nesse plano de intervenção, precisa ter o registrado resultado dos estudantes no DED ao fim de cada bimestre. Porque ali no DED ele vai pôr também o que foi de intervenção. Tem a parte do DED que ela é de pedagógica, que ele é o que o profissional fez. Então, ao final de cada intervenção pedagógica, né, de intervenção, ao fim do bimestre, isso aí está na legislação. Deverão ser informados os estudantes ou responsáveis, em até 10 dias úteis, os resultados da intervenção pedagógica e as estratégias que foram utilizadas e são oferecidas pela escola para que o estudante não desenvolva as habilidades previstas conforme a resolução. Isso está em resolução no artigo 96. Então, se está em resolução, eu posso ou eu devo? Eu devo. As análises dos resultados, elas têm que ser mensuradas pela equipe escolar de forma a garantir a continuidade da aprendizagem, né? Quer dizer, eu tenho que avaliar enquanto equipe também, porque eu tenho que dar continuidade ao processo interdisciplinar e integral do aluno. Eu não posso ver o aluno como um ser isolado. Ele está na escola e ele precisa ver o contexto total. O trabalho de intervenção pedagógica, ele tem que ser feito articulado também com o conselho de classe, que ele é uma instância colegiada, né, para favorecer a articulação entre professores, realizar a análise das metodologias, estabelecer a relação dos diversos pontos de vista e as intervenções necessárias no processo de ensino-aprendizagem. Olha, gente, o conselho de classe, ele é muito importante, ele tem data prevista em calendário, não dá para naquele dia o professor ficar naquele desespero que tem que sair, aí vamos acabar com esse negócio, ó, eu já montei tudo aqui. Não, é o momento que eu estou ali analisando, refletindo a vida escolar do estudante. Ele é meu trabalho. Se o professor ainda não entendeu isso, ele precisa estudar para interpretar. Agora, se o conselho não está fazendo dessa forma, nós temos que, enquanto equipe gestora, se organizar. Porque aquele momento ali é para eu ter um momento, é uma instância colegiada para eu articular conjuntamente e avaliar se aquilo que foi trabalhado foi positivo ou não, tá? Buscar novas maneiras de condução de aulas, abordagem, desenvolvimento de habilidades, conteúdos e avaliações contínuas. Não é um momento de muro de lamentação, porque eu já participei de alguns conselhos de classe que eu falava para a gente estava ali para acompanhar, mas eu falava assim, gente, que horas que o professor vai intervir nisso para acabar com esse muro de lamentação?
porque reclamava de tudo, menos do que tinha que ser trabalhado naquela hora ali, tá? E aí a gente vem falar sobre a importância do especialista em educação nessa intervenção, do papel do especialista. Quem ali vamos assim dizer, quem vai ser a massa, ou a amálgama, né? Ele é o especialista, porque ele vai ser o articulador do PPP na escola, exercer a função estratégica de criação, acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, e ele tem as suas responsabilidades, que é escutar atentamente com os professores, dialogar, acompanhar, construir instrumentos de monitoria, né, e a organização de estratégias coletivas e projetos de intervenção pedagógica. Ele vai dar unidade a esse processo para melhoria de aprendizagem. Esse profissional ele tem que fazer ali o todo da escola, tá? E aí a gente vai falar das funções do EDB. Nós sabemos que nós temos muitas funções, que o tempo é pouco, mas eu chamo a atenção aqui dos gestores escolares que deixam sobrecarregados seus especialistas, fazendo ações que não são deles. A gente precisa verificar. Por isso existe o papel do vice-diretor ou do gestor. É muito claro o que o especialista tem que fazer. Então, tem vezes que a gente chega em escola, eu chego lá, vejo o especialista fazendo uma outra ação. A título de colaboração, tudo bem, desde que ele não deixe de fazer o papel dele. Porque quando ele está fazendo, porque outra pessoa deixou de fazer, está errado. Porque aí a intervenção pedagógica, que é um dos pontos básicos, não são realizadas. Então, por exemplo, olha para vocês verem, liderar o processo de intervenção pedagógica, sistematizando as propostas discutidas com os professores. Quem vai acompanhar é o especialista. Quem vai liderar, quem vai organizar. E os professores, às vezes, falam assim, mas você não entende da minha área. Claro, quem tem que entender da sua área, da sua coisa, é o professor. O especialista, ele está ali para fazer a questão da junção pedagógica, que muitas vezes os profissionais não têm, e se ficam muito, eu diria assim, resistentes a essa visão pedagógica que é necessária. E aí o profissional de especialista, ele vai capacitar, né? Ele é também responsável por mapear, a partir dos diagnósticos produzidos por meio de avaliações diagnósticas, o público-alvo das intervenções nos grupos individuais. No geral, no grupo e no individual. Ele vai fazer esse mapeamento. Ele vai discutir com os professores as habilidades não concretizadas pelas turmas e apoiar a composição de estratégias didáticos pedagógicas na intervenção coletiva. Ele vai sistematizar as ações de intervenção da escola como um todo. Ele promoverá formação continuada dos professores, utilizando-se dos horários dessa classe para análise das habilidades e construção de estratégias, né, de estratégias a partir dessa compreensão. Compartilhar as experiências exitosas produzidas pelos professores da escola, bem como por outras instituições. Aqui, quando eu falo para vocês, né, são as funções do especialista de educação básica no momento de intervenção. E aí também tem que, é claro, gente, que nós temos o ônus e o bônus de nossas funções. Então, gente, como eu falo para vocês que às vezes não é agradável, mas nós temos que chegar enquanto profissionais e expor claramente o que o professor não está fazendo, do que ele precisa melhorar. Quando a gente chega nos horários dessa classe, gente, foi uma luta tão grande da nossa classe para conseguir receber, para ter esse estudo, e a gente lá da equipe pedagógica vive recebendo. Olha, o professor, ele pode te fazer esse curso aqui para poder descontar da hora essa classe dele? Aí, olha, gente, olha, o curso, claro, está dentro da ação. Eu quero saber se esses cursos que são realizados estão chegando à sala de aula, eles estão em aplicabilidade. Se eu estou chegando com isso na intervenção realmente. Porque eu tenho professor que faz todos os cursos que aparecem, mas na hora de realizar a intervenção, ele não coloca em prática o que ele trabalhou no curso que ele fez de metodologias ativas, ou no curso que ele fez do currículo referência, tá? E isso é papel do especialista acompanhar também. Não é só fazer o curso, não. Promover a formação. Eu estou dando a formação. Você não tinha esse conhecimento, nós estamos se passando. Você tem um horário para você estudar e buscar o que você precisa melhorar. Mas se ele não está fazendo isso na prática, precisa ser registrado. Avaliação de desempenho, tá? Nós temos ainda, na fala do documento orientador, a questão sobre comunidade de aprendizagem. E aí, o que é comunidade de aprendizagem? Trata-se de um modelo que envolve o empenho de diversos atores envolvidos na ação educacional, no trabalho colaborativo
coletivo e pelo reforço da capacidade de criação de elementos significativos dentro da comunidade. É o trabalhar conjuntamente. Então, nesse sentido, podemos dizer que uma das características mais proeminentes das comunidades de aprendizagem é o trabalho em equipe, o qual se assenta um pressuposto principal, a reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagem para a identificação de problemas e potencialidades a partir de critérios previamente definidos e considerados importantes para a comunidade, e, como consequência, possibilitar a proposição de implementação de estratégias, como, por exemplo, correção de fluxo, fortalecimento de aprendizagens. O trabalho da comunidade de aprendizagem, gente, é o trabalho conjunto, é todo mundo saber para onde está indo aquela escola. É conhecer o PPP da escola. Quando a gente fala de projeto político-pedagógico, que hoje, quer dizer, nós temos prazo para entregar, inclusive, eu sei o que é a intervenção necessária coletiva da minha escola, eu sei o que foi identificado lá, o que nós vamos fazer, e que para isso eu faço parte dessa solução desses problemas identificados. Então, quando a gente fala de comunidade, eu não sei ao certo, mas tem uma citação que fala que para ensinar uma criança é preciso de uma comunidade. Se não me engano, é um texto africano. Então, tem que unir uma comunidade para ensinar uma criança. Então, aqui, gente, está a base nossa. Nós temos que unir a escola para ensinar os nossos estudantes. E aí não é só os professores, é toda a escola, né? É toda a comunidade. Então, tanto a base como o currículo referência, ele estabelece o desenvolvimento de competências e habilidades, tá certo? E isso já vinha anteriormente, antes do currículo, gente, no CBC, porque os segundos e terceiros anos do ensino médio vão continuar seguindo o CBC, mas não interfere por quê? Porque aí ele é baseado em competências e habilidades, que são essenciais como norteadores do trabalho docente e da aprendizagem dos estudantes em cada fase de ensino. Então, é em cima das competências e habilidades que nós vamos analisar as estratégias de correção de fluxo e fortalecimento. É onde eu vou falar assim, quais as habilidades essa turma não tem? Quais as habilidades esse grupo não tem? Quais as habilidades que este aluno não tem? E aí depois eu falo assim, bom, essa escola precisa ter um fortalecimento no trabalho de leituras, de estratégias de leitura, tá certo? Ou não, eu falo assim, olha, aqui tem um problema de regras. As crianças que voltaram agora da pandemia são um problema de regras. Entra a matemática nelas aí, gente, matemática é pura regra, educação física, e aí a gente faz um conjunto, né? Eu estou aqui fazendo uma alusão a uma questão básica, mas assim, é trabalhar junto. E nos períodos distintos, né, do ano letivo, quer dizer, em todo ano, e em toda avaliação diagnóstica que a gente faz, que ela é orientada pela secretaria, que é a diagnóstica primeira trimestral e segunda trimestral, ela tem que servir de embasamento para a escola, para a comunidade de aprendizagem e pensar junto. Eu não posso ter o meu resultado isolado, ele tem que ser visto enquanto escola, enquanto comunidade. É através dessas avaliações que eu vou verificar quais são as competências e habilidades que possuem maior dificuldade a apropriar, né, fazer a apropriação desses resultados e como que eu vou desenvolver as intervenção pedagógica, quais estratégias. E aí funciona, olha, a estratégia com essa turma funciona, mas agora aquela outra estratégia ali, ela funciona com aquela outra turma, com o 7º B, mas não funciona com o 7º A. Olha, o primeiro ano que veio para a gente de ensino médio, ele está muito fraco, eles estão sem noção, então preciso fazer isso. Esses dias, eu conversando com o superintendente, e ele me citou uma situação de uma escola, ele falou, olha, eu fui procurado por alguns professores, que os meninos que chegaram no 6º ano, eles mal sabem falar em que bairro que eles moram. Eles não sabem questões básicas que são trabalhadas lá no 3º ano de escolaridade, quando a gente fala assim, meu bairro, minha comunidade. Ele não sabe dizer o nome do avô dele. Vamos assim pensar, ele tem. Ele não sabe assuntos básicos. O que a escola tem que fazer? Ela vai trabalhar lá no planejamento do 6º ano? Não, ela vai retomar. O planejamento, gente, eu tenho que ser coletivo, pensar na realidade da escola. Mas aí a gente não vai vencer o planejamento. Não vai vencer nada, largamos os meninos para trás. Eu tenho que pensar como um conjunto.
tá certo? Porque eu preciso que essas competências e habilidades, elas sejam para todos, que cheguem a todos, tá certo? E que eu possa me utilizar de interdisciplinaridade, porque se é comunidade, é para todos. Então, a gente salienta nesse momento que as propostas não devem possuir um cunho conteudista. Sabe por quê? Eu falo, porque aí tem horas que assim, nossa, essa mulher vai dar confusão, porque teve uma hora que ela falou assim, eu sou conteudista. Mas quando eu disse que eu sou conteudista, é que você domina o conteúdo. Mas quando eu falo que um conteudista para trabalhar, está errado. Quem trabalha conteúdo só é aquele que só usa de objeto de ensino. Ele não se trabalha competência e habilidade. Porque quando ele vai fazer um planejamento, a primeira coisa que eu olho são as competências e habilidades. Aí depois eu vejo como que eu vou trabalhar a competência e habilidade a partir do conteúdo, objeto de ensino que eu vou fazer. Aí eu tenho uma outra questão. Por exemplo, Eliane, o trabalho que eu vou fazer com os anos de escolaridade, sexto, sétimo, oitavo, nono, quinto, quarto, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, vai ser com o conteúdo do ano de escolaridade. Mas as habilidades eu tenho que retomar se for necessário, caso eles não tenham. Eu tenho que trabalhar, se eu estou trabalhando, se o assunto meu é sobre a água, eu vou trabalhar. Porém, a habilidade que eu vou desenvolver que está lá, eu vou verificar se ela está condizente, se o menino já venceu ou se eu preciso retomar nas habilidades anteriores, tá? Outro ponto, pelo contrário, né, conseguindo aqui, as propostas devem ser planejadas com foco nos mecanismos que a comunidade pode colocar em prática, com o intuito de envolver os estudantes na assimilação de habilidades que não foram para eles apropriados. Gente, o que é isso aqui? Eu tenho que buscar, enquanto escola, enquanto comunidade de aprendizagem, como que não adianta me colocar ações mirabolantes se o que eu tenho que fazer é o básico, tá? Se eu não me apropriei, se aquilo que não está lá não foi apropriado. Então, a gente tem que buscar estratégias, mas que venham atender, então, que venham a atender essa necessidade. Nós temos propostas, eventos temáticos, aulões, grupo de discussão, aulas de reforço, passeio guiado, apresentação de projeto, pesquisa em macro-temáticas, articulação de um componente. O que é isso? É um dos professores ensinando, fazendo a aula junta, tá? Novas dinâmicas e abordagens a partir de dificuldades dos estudantes são apenas uma dessas oportunidades. Olha, eu tenho escola que funcionou demais os aulões, que inclusive foram aulões oferecidos por universidades parceiras. E olha, eu não posso esperar quando tiver o Enem para pedir esses aulões, não, tem que ser agora, tá? Ou meus profissionais fazerem esses aulões o quanto antes. Mas não é só isso, não. A comunidade de aprendizagem existe para propor formas criativas e diferenciadas que estejam dentro da realidade da escola. Gente, por exemplo, eu fui numa escola, eu não vou comentar o nome da escola, não, mas eu cheguei lá e eu vi algumas estratégias que eles estavam utilizando, e assim, de início eu achei meio estranho e tal, aí quando vi a pessoa veio e falou para mim, não, mas isso aqui está dando certo. Ela de início, assim, parece assim, tanto quanto tradicional, mas aqui, olha o resultado que a gente tem. É isso, para aquela realidade lá funcionar, tá? Então, isso para a gente ter essa visão. Outro ponto que é destacado no documento orientador é a questão da avaliação formativa, gente. A avaliação, ela não é parada, né? É só única, só para sabe, não sabe. É para eu ter uma visão de continuidade. É uma avaliação que é diagnóstica, que ela vem a bimestral e a final. Então, o parâmetro, né, para o trabalho de intervenção, a gente sempre vai partir da avaliação diagnóstica, realizada pela escola no início do ano letivo, porque nós orientamos para que fosse realizada no mês de fevereiro, durante o mês de fevereiro e início de março, até que viessem as avaliações que são sistêmicas por parte da Secretaria de Estado de Educação. E aí, eu tive gente que falava assim, é só de português e matemática? Não, é para todos. Porque, olha, isso aqui é legislação, é função do professor, né? Uma das suas atribuições. Lá no artigo 91 da 4692, fala o seguinte, caberá ao professor elaborar avaliações diagnósticas com o objetivo de identificar as competências e habilidades a ser desenvolvidas
pela escola na intervenção pedagógica, a partir de insumos, elaborar o plano de intervenção pedagógica. Então, aqui já está falando da obrigatoriedade do profissional ter esses diagnósticos para elaborar o plano de intervenção pedagógica, que o modelo, que é o anexo A, que nós vamos disponibilizar em modelo editável para vocês. Ainda no primeiro bimestre, a escola deverá fazer o levantamento da situação dos estudantes de acordo com o artigo 114, né, com o objetivo de propor medidas imediatas de intervenção pedagógica, em especial nos casos de defasagem. No primeiro bimestre, a nota não saiu adequada, gente, eu já tenho que socorrer, quer dizer, eu não tenho que esperar chegar no final do bimestre para ver isso, tá? Mas eu cheguei lá, o menino tem, eu vou com o menino com uma baixa defasagem lá, em caso de defasagem muito grave, eu vou perguntar para a escola o que foi feito para este aluno, tá? E é importante, né, sempre a questão que é a tônica deste documento, para a gente atentar aos 3 níveis de abordagem de intervenção, da turma, o coletivo, o grupo ou individual. E eu falo para vocês que essa questão da turma e de grupo, gente, é muito do profissional, o professor que está lá. É o momento de intervenção dele. O individual também é dele, mas ele vai pedir mais coisas além do momento de intervenção na sala. Ele vai pedir trabalho, seja o reforço escolar, momentos de intervenção específico com a PUB, com os outros profissionais que a escola venha a ter. Então, assim, cuidando para que a avaliação diagnóstica auxilie o professor a identificar as habilidades e competências que o estudante domina e aqueles que precisam ser desenvolvidos, tá? Auxiliando no fortalecimento dos objetos de aprendizagem que precisam ser aprofundados. Quer dizer, gente, não é em nível de achismo. Eu preciso ter um documento, um registro de onde que eu verifiquei que esse menino não tinha. Ah, foi por observação, foi por avaliação diagnóstica. Eu conversei com fulano, ele já me trouxe essas outras informações também. Eu tenho dados. E, além disso, né, uma busca continuada para contribuir para a elaboração de estratégias pedagógicas mais adequadas. Gente, em 2022, nós temos que levar em conta o que foi desenvolvido nos anos de 2021 e 2020, que foi no momento de pandemia, e que nós estávamos com um momento remoto. Então, isso é diagnóstico, é ponto de partida. Mas agora, a gente vai ter que ajustar esse trabalho que era remoto, né, para o momento de retorno presencial. O que eu vou fazer? O que é a minha intervenção? O professor vai planejar atividades para o ano letivo, atendendo aos estudos contínuos, né, um processo contínuo de intervenção, periódicos de recuperação, as atividades de intervenção aplicadas no final de cada bimestre, né, de acordo com a resolução vigente, e também organizar os estudos independentes, que foi uma questão que eu falei lá na frente, e com tudo eles sendo acompanhados pelo conselho de classe, tá? Isso quando os processos, né, as estratégias, verificando se esses processos de intervenção, se eles foram suficientes ou não. E a Secretaria também vai promover avaliações externas ao longo e ao final do ano letivo, né, para subsidiar o trabalho conforme é disposto na resolução 4692. Sejam essas avaliações que a gente esteja falando aqui, questão das avaliações diagnósticas trimestrais. E aí a Secretaria vem com quais recursos, né? Quais os recursos que nós temos disponibilizados pela Secretaria para que a Secretaria de Estado de Educação, ela disponibilizou para a rede? O Estude em Casa. Então, dentro do Estude em Casa tem muitos materiais, tá? Que podem ser revisitados e devem ser utilizados para que a gente possa fazer um trabalho de intervenção pedagógica. A Secretaria de Estado de Educação liberou também Canva, né, para que a gente possa criar muitos materiais, apresentações, infonográficos, basta utilizar o seu e-mail institucional. Ele não é só o básico, o Canva que a gente tem acesso, ele é bem completo. A Secretaria também disponibilizou, gente, vários projetos, que são as parcerias, né? Nós temos as parcerias com o Instituto Unibanco, com o ICE, com o Instituto Unibanco, temos também com a GID, tá certo? A Educação Avançada, e nós temos também, dentro do site da Secretaria de Estado de Educação,
a escola de formação, que constantemente disponibiliza um cronograma de modalidade à distância, né, de cursos, de forma gratuita, né, para que nós possamos estar fazendo essa formação continuada, tá certo? A secretaria, diante desse documento que ele nos é apresentado aqui, ela vem com uma sugestão de cronograma para a intervenção pedagógica. Então, no documento orientador, ele fala o seguinte, que nós, enquanto escola, precisamos ter um cronograma para a intervenção pedagógica, que precisa ser articulado com todas as ações do processo avaliativo, alinhado aos estudos das avaliações diagnósticas, trimestrais, progressão parcial, continuada, e elas precisam dialogar para potencializar o que a gente está sugerindo como intervenção. Então, dentro de ir com todas as modalidades. Então, esse cronograma, ele é sugerido que ele seja feito de forma bimestral, mas ele vem um cronograma mensal. Então, a gente está hoje, mês de março. Então, o que ele vem falando? Diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dos estudantes, os professores levantaram dados de matrículas, fluxo escolar, né, farão observação da sala de aula e escuta dos estudantes. Gente, eu preciso saber quem é o meu aluno, quem é o meu público-alvo. Eu sei que eu tenho estudantes que são de zona rural, eu sei que eu tenho estudantes de atendimento educacional especializado, tá? Eu sei que nós temos alunos na minha turma aqui que eles estão com distorção de idade séria. Escutarão também seus pares que trabalham com estudantes em anos anteriores, aplicarão atividades diagnósticas a partir de competências e habilidades previstas no currículo para o ano escolar anterior ao corrente, que já deveriam ser consolidados pelos estudantes até aquele momento, e analisarão dados das avaliações diagnósticas aplicadas pela rede. Como sugestão, o professor pode desenvolver intervenção contínuas, antes, durante e depois da análise da avaliação diagnóstica. A avaliação ela não para, né, gente? Então, o que vem ainda do mês de março? A aplicação da avaliação diagnóstica interna e externa, atividade de intervenção de acordo com o resultado da avaliação diagnóstica de forma contínua e para toda a turma, atividades avaliativas para verificar o rendimento dos estudantes depois de realizadas as atividades de intervenção pedagógica, retomada das habilidades não consolidadas na intervenção pedagógica contínua, aplicação da avaliação diagnóstica interna e externa. Além disso, prever atividades de intervenção pedagógica de acordo com o resultado da avaliação, né, para toda a turma, verificar o rendimento dos estudantes depois de realizar, retomada, desenvolver competências e habilidades. Os professores e a equipe pedagógica irão elaborar o plano de intervenção pedagógica, que pode ser para a turma, para grupo de estudantes com o mesmo perfil ou individual, de acordo com o nível das abordagens. Esse plano deverá propor atividades diferenciadas para cada momento da intervenção, conforme estabelecido na legislação. Ele vai iniciar seu plano de curso e será importante, após cada tema, realizar as atividades de intervenção propostas, né, para uma promoção de contínuo da aprendizagem. Gente, esse plano de intervenção é o anexo A, tá? Ele tem que ser realizado ainda no mês de março. Por quê? Porque em abril, o professor vai dar continuidade ao plano de intervenção pedagógica que foi desenvolvido durante o mês de março. Os professores irão desenvolver as propostas e estratégias priorizadas e selecionadas para a intervenção pedagógica, de acordo com as dificuldades dos estudantes, realizando as análises dos resultados com indicação e encaminhamento das novas intervenções pedagógicas, se necessário. Registro no DED. Em abril, né, os professores vão registrar no DED os resultados da intervenção pedagógica ao final do bimestre. Então, é nesse momento que o professor vai colocar os estudos de recuperação, né, o que ele vai falar antes da realização do conceito de classe, para o grupo, o que foi decidido, são os registros. Para maio, ele vai dar continuidade ao plano de intervenção pedagógica, que ele, enquanto profissional, colocou como propósito e estratégia para intervenção pedagógica de acordo com o que ele verificou, nas dificuldades dos alunos, né, e com análise, indicação e reorganização, se necessário.
No mês de junho e julho, para a intervenção pedagógica, ela é realizada a primeira avaliação sistêmica trimestral, porque agora, em março, a gente realiza a diagnóstica, já tem a diagnóstica da escola, faz a intervenção. Em junho e julho faz o quê? A trimestral para ver o que foi feito de intervenção, se obteve resultado. Então, os professores vão rever o plano de intervenção e avançar, né, no desenvolvimento de competências e habilidades, né, de acordo com o que foi apresentado no primeiro bimestre, fazer as adequações necessárias. Ele também, o profissional, vai fazer o monitoramento de resultado e registro no DED, como foi realizado no primeiro bimestre, né, de acordo com a execução e monitoramento. Em agosto, o profissional vai revisitar o plano de intervenção pedagógica dos seus estudantes com dados referentes ao segundo bimestre, que já vai ter inserido, né? E com dados da avaliação da primeira trimestral. E vai planejar as atividades de intervenção para que eles possam avançar. Em setembro, nós vamos ter a segunda avaliação sistêmica, que é a trimestral, tá? E aí a gente vai executar novas intervenções, ou seja, a partir dos dados das avaliações aplicadas no primeiro e no segundo bimestre do desempenho dos estudantes, a gente vai rever o plano de intervenção. Poxa, eu fiz uma diagnóstica, fiz a intervenção, depois eu fiz a trimestral, eu já sei o que deu certo, fiz de novo, adaptei, cheguei lá, quando chegou em setembro, eu olho e eu tenho que fazer novamente uma reorganização, se necessário, dar continuidade, de modo que eu consiga alcançar as competências e habilidades, ou que eu faça uma nova priorização, de acordo com o resultado do segundo bimestre. Em outubro, vai ter novas intervenções pedagógicas, tá? A partir do resultado, que aí vem o resultado e vem a devolutiva, eu tenho condição de fazer, e também já tenho o resultado do terceiro bimestre. Por quê? Novembro e dezembro, eu tenho o finalmente, né? Que eu vou utilizar das intervenções, do monitoramento, dos registros que estão no DED, e acompanhar, seguir o processo do terceiro bimestre referente à execução, né? E os professores vão registrar o maior conjunto de dados e informações. Quer dizer, gente, com um plano desse, não dá para chegar em dezembro e falar, novembro, dezembro, falar assim, eu não consegui trabalhar, o menino não teve jeito de desenvolver, a gente não conseguiu fazer. Tem as possibilidades que a gente faça. Para isso, a secretaria manda esse documento para a gente, dentro do documento de intervenção pedagógica, né? Ela chama Mão na Massa, porque ela fala o seguinte, que intervenção pedagógica configura uma mudança, ou seja, uma interferência no processo de ensino-aprendizagem a ser realizado pelo professor. Por que eu faço a intervenção? Porque ela busca melhorar o processo de ensino e aprendizagem. E dessa forma, é possível trabalhar para que os estudantes desenvolvam habilidades previstas no currículo, além de aperfeiçoar o desempenho das atividades propostas e fortalecer os vínculos entre os professores e os estudantes. Quando eu faço? As ações devem acontecer a partir do momento que identificou a dificuldade, evitando que o problema seja amplificado e comprometa o desenvolvimento do estudante. Como eu vou fazer? A melhor maneira de fazer uma intervenção pedagógica é baseada em dados, tá? Esses dados são fornecidos através da aplicação das avaliações, né? Sejam elas diagnósticas, trimestrais ou bimestrais, que são realizadas na escola. Tá certo? E a avaliação, análise dos resultados. As avaliações, elas são excelentes nesse processo. Entretanto, não são as únicas opções, porque, como a legislação fala, eu tenho que me utilizar de outros procedimentos. E quais são as estratégias para fazer a intervenção? Aulas de revisão, plantão de dúvidas, microaprendizagem, aprendizado, atividades de ensino híbrido, monitoria, tutoria digital, sábados letivos. E a intervenção, que aqui é chamada de mão na massa, ela parte do seguinte, como que eu construo essa intervenção pedagógica? Avaliação diagnóstica trimestral e dos PETs. Quer dizer, por que ele fala do PET? Eu tenho os resultados das últimas trimestrais. Análise dos resultados, planejamento, aplicação de intervenção, tá? Aí, no documento, gente, ela vem com sugestões específicas para anos iniciais, anos finais, para o ensino médio, que cabe no momento dos módulos 2, da sexta classe, que seja estudado esse documento a partir, além desse vídeo que eu estou disponibilizando.
Então, o primeiro passo para fazer a intervenção, isso já o professor trabalhando lá no seu plano de aula, ele vai observar a habilidade não consolidada, identificando o que se espera que o estudante seja capaz de fazer. Para isso, é importante identificar os elementos que compõem as habilidades. Quais são eles? O verbo, uma ação cognitiva sobre um objeto de conhecimento. E aí eu falo para vocês assistirem o vídeo que nós passamos da taxonomia de Bloom. Porque a taxonomia de Bloom, ela vem lá mostrando que cada verbo não é um verbo por si só. É uma ação cognitiva que vai ter que ser desenvolvida. Eu tenho que ver também o objeto de conhecimento, que é um conteúdo, um conceito, um processo. Quer dizer, eu vou ensinar uma habilidade através do verbo que é solicitado lá, da ação cognitiva, né? Através de um conteúdo, de um processo, de uma matéria, vamos assim dizer. E o que é o modificador? É o que vai limitar ou contextualizar o objeto, podendo complementar o verbo indicando como atingir. Quer dizer, qual a ação, qual o modificador que eu vou fazer para que ele desenvolva esse conhecimento dele. Tá. O segundo passo, quando eu estou fazendo a minha estratégia de intervenção pedagógica lá no meu plano de aula, lá na minha sala de aula, é elaborar, fazer a curadoria de boas experiências de aprendizagem, atividades de ensino que auxiliam os estudantes no desenvolvimento de habilidade. Essas experiências de aprendizagem. Gente, essa curadoria é eu procurar experiências, né, e metodologias que possam auxiliar que aquele aluno desenvolva aquela habilidade que eu identifiquei lá no primeiro passo. Então, eu vou pegar, assim, são atividades que geram, desenvolvem alguma aprendizagem, são reflexivas. O estudante aprende pela reflexão, mesmo que não chegue na resposta certa. Porque até quando a gente erra, a gente está aprendendo, tá? Contam com a metacognição, quer dizer, com a reflexão do estudante. Então, quando eu vou desenvolver as atividades, as experiências que eu vou fazer, eu tenho que partir do momento, do princípio que o menino tem que refletir em cima daquela situação, daquele questionamento. Porque isso é para auxiliar que ele seja autônomo, que ele se autoavalie, auxiliando no processo de aprender a aprender. Porque senão eu vou ter sempre um aluno que vai estar me esperando, perguntando, como é que eu vou fazer? É de é isso. É porque eu estou trabalhando de forma que não desenvolve a autonomia, a reflexão. E outra questão que a gente tem que olhar também nas experiências essas experiências, gente, são comumente confundidas com atividades lúdicas, mas elas têm o objetivo de engajar os estudantes e permitir a aplicação do que foi aprendido na realidade. Isso aí, dentro da questão quando eu vou fazer uma sequência didática, seria um momento que eu estou fazendo a questão de consolidação, de sistematização e consolidação, que eu vou dar jogos para eles, vou pôr eles em duplas, tá? Então, por exemplo, no documento, vem um jogo aqui mostrando, tem um exemplo de um jogo de baralho para ser realizado. Aí o professor, às vezes, de ensino médio, fala assim, gente, que horas que eu vou fazer isso? Mas eu tenho outras ações, que é uma proposta da Superintendência de Varginha, por exemplo, utilizar dos materiais dos livros, né, que caso as escolas não fizeram descarte, porque esse ano não pode fazer mais descarte, para ser um ano eleitoral, fazer assim, não, vamos fazer textos fatiados. Pelo amor de Deus, texto fatiado, o que é isso? Isso é muito utilizado nos anos iniciais e deve ser utilizado nos anos finais do ensino médio. Sabe por quê? Porque ele vem dentro dessa parte aqui de curadoria de boas experiências, e aí é quando eu pego um texto que eu preciso trabalhar com um aluno que ele precisa entender dentro da minha matéria de biologia, de física, de história, de ciências, de biologia, de filosofia e assim sucessivo, eu pego esse texto e corto ele em partes que são parágrafos, mas são parágrafos, que bobagem, aí eu vou pôr em dupla para aquele monte, depois faço a leitura em um pequeno resumo. Só nessa ação que você fizer numa aula, eu consigo trabalhar uma questão que está lá na estratégia de leitura, que os meninos erram demais nas avaliações, que é a coerência e correção. Porque quando eu vou pôr um texto em ordem e eu não conheço o assunto, primeiro, eu vou utilizar dos conhecimentos prévios que eu tenho. E quando eu vou ler, eu preciso pôr aquela questão assim, dos conectivos. Ele vai pôr em ordem. Pois, na hora de entender o texto, ele vai fazer um pequeno resumo do que ele entendeu em dupla. Isso aí eu utilizo muitas habilidades e desenvolvo. E se ele não conseguir, aí finalmente eu faço coletivo. Ou eu faço
com PowerPoint, ou eu faço com a mesma coisa que eu dei para eles lá, o mesmo material, colocando um quadro lendo. A primeira fase, o primeiro parágrafo começa assim, por enquanto, comece com isso, porque eu não posso começar, porque eu estou iniciando um assunto. E isso pode ser para qualquer conteúdo, tá? Qualquer disciplina. E o terceiro e último passo, dentro da intervenção pedagógica realizada no plano de aula, é determinar as evidências aceitáveis. Como que eu vou saber se os estudantes atingiram os resultados desejados? O desafio, gente, é pensar como avaliador, para escolher antecipadamente as atividades que vão serem realizadas pelos estudantes, para que eu comprove o aprendizado. Para eu saber se o menino vai aprender o que eu quero, eu tenho que ter atividades que me deem essa devolutiva. Então, para isso, eu busco utilizar, ele vem aqui, de verificações informais de compreensão, observação e diálogo, testes e questionários, comandos acadêmicos, tarefas de desempenho. Então, assim, eles chamam continuadamente de atividades avaliativas. Eu posso avaliar como uma atividade informal, fazendo um questionamento na turma. Eu posso fazer pequenos trabalhos de diálogo, observação. Os testes e os questionários, eles estão aqui, mas talvez seja o que mais seja utilizado. Mas, às vezes, ele não me dá o retorno de todos os estudantes. Então, esse contínuo de avaliações inclui verificações informais, perguntas orais, observações, diálogos, questionários, provas com testes de múltiplas escolhas e em aberto também, com resposta construída e tarefas de desempenho de projeto, tá? E aí a gente vem apresentando para vocês, né, qual é o anexo 1, que é o plano de intervenção pedagógica que todos os profissionais deverão realizar, tá certo? E que nós vamos fazer de maneira editável para encaminhar para as escolas, tá certo? Ele é um pouquinho grande, mas é um primeiro momento, que depois você só vai acompanhar, tá certo? E o anexo 2, que é a sugestão de estudo destinado ao estudante, porque o estudante tenha conhecimento do que ele precisa dar de devolutiva também, tá certo? E aqui nós finalizamos o nosso vídeo, né, a nossa fala do nosso canal hoje, com o objetivo de trabalhar a questão de intervenção pedagógica. Eu espero que ele seja um instrumento para que auxilie vocês a trabalharem, a estudarem e fazer um processo contínuo, né, de formação nas escolas, fazendo realmente o que a gente precisa fazer enquanto educador, que é otimizar a aprendizagem e o conhecimento dos nossos estudantes. Obrigada.